Provérbios capítulo 4, versículo 20. Nós estamos numa série de mensagens chamada Mindset, uma nova mentalidade para um novo tempo. Porque o ano é novo, mas se a gente não for diferente, a vida vai ser sempre igual. Então, Mindset, uma nova mentalidade para o novo tempo. E como proposto, nós já conversamos sobre viver uma vida bem fundamentada, sobre viver uma vida bem alicerçada, porque quando pregamos aqui, conversamos, nós descobrimos que não adianta levantar um prédio se ele não tem como permanecer de pé. Então, antes de construir para cima, você precisa construir para baixo. Antes de crescer para cima, você precisa crescer nas suas raízes. Nós conversamos também sobre assumir o controle emocional. Assumir o controle da sua vida sentimental, da sua vida emocional. E se você perdeu uma dessas duas mensagens, você pode encontrá-las tanto no YouTube quanto no Spotify. Hoje nós vamos falar sobre fazer uma faxina interna no nosso coração. E você que abriu a sua Bíblia em Provérbios 4, versículo 20, você pode ler comigo aí. O texto diz assim: meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção nas minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as bem no fundo do seu coração, pois são vida para quem encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende a tua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios toda maldade. Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Vamos orar? Deus, que o Senhor possa falar conosco hoje, Pai. Nós estamos aqui para ouvir a Tua voz, para receber a Tua palavra, a direção do Senhor para as nossas vidas. Abra os nossos corações, quebrante Ele, para que Ele esteja sensível àquilo que o Senhor quer tratar nas nossas vidas e nas nossas histórias. Nós estamos aqui, Deus, disponíveis para que o Senhor possa trabalhar nas nossas vidas. E é por isso que oramos, em nome de Jesus. Amém. Querido, você já reparou que nós gostamos de proteger tudo o que nós temos? Por exemplo, quando o seu filho nasce, você coloca ele num carrinho de bebê bem seguro. Você coloca ele num berço estável, você protege ele, talvez colocando ele no melhor quarto da sua casa. Quando você compra um carro novo, você não tira ele da concessionária enquanto você não faz um bom seguro para ele. Você dirige ele com todo cuidado, com toda cautela. Você coloca ele sempre numa garagem, sempre no estacionamento. Quando você constrói uma casa, você ergue o que ao redor dela? Muros, cercas. Nós gostamos de proteger aquilo que nós temos. Às vezes até passamos do limite, porque colocamos bolhas ao redor dos nossos filhos, para que eles não passem por nenhum tipo de sofrimento desnecessário. Mas olha o que esse texto está dizendo, sobre tudo na vida, pensa em qualquer coisa, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração. Guarda o seu coração, porque o texto diz que dele procede a tua vida, que dele emana a tua vida. Ou seja, sobre tudo na sua vida que você deve zelar, proteger e guardar, faça isso primeiro com o seu coração. Sabe quando você anda de avião, a aeromoça diz, olha, as máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Mas ela também diz assim, antes de colocar a máscara na pessoa que está do seu lado, coloque primeiro em quem? Em você. Porque não adianta você tentar proteger o outro se você está desprotegido. Não adianta você tentar salvar alguém que está se afogando se você não sabe nadar. Não adianta tentar carregar alguém nos braços se você não tem força para permanecer de pé. Por isso a Bíblia está dizendo, olha, sobre tudo que se deve guardar, começa guardando o seu coração. Isso não significa que você não vai proteger sua esposa, seu marido, não significa que você vai deixar seus filhos vulneráveis, não significa nada disso. O que significa? É como ordem de prioridade, primeiro você deve guardar o seu coração. Mas o que será que a Bíblia quer dizer quando ela fala coração? O que a Bíblia entende por coração? Será que quando a Bíblia fala do coração, ela tem o mesmo entendimento que nós temos hoje? Será que quando a Bíblia fala de coração, ela está falando sobre um órgão que bombeia todo o corpo? Ou ela está falando daquele desenho que nós conhecemos? Será que é isso?
Querido, antes de te explicar o que a Bíblia fala sobre o coração, o que precisa ficar claro é que coração tem um papel de destaque na palavra do Senhor. Se você observar lá em Deuteronômio, vai dizer o quê? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Jeremias 29 está escrito assim: buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Em Jeremias nós lemos, está escrito da seguinte maneira: Deus esquadrinha o nosso coração. Davi escreve, ou ele ora dizendo: Pai, sonda o meu coração, cria em mim um coração puro. Jesus também diz que só os puros de coração veriam a Deus. A palavra coração ocupa um papel fundamental, um papel de destaque. Mas o que será que a Bíblia entende por coração? Querido, quando a Bíblia está falando de coração, ela está falando do seu eu interior. É muito mais do que esse órgão, é muito mais do que esse desenho que você conhece. A Bíblia está falando da sua capacidade de pensar, de refletir, de analisar. A Bíblia está falando da sua capacidade de sentir, das suas emoções, dos seus desejos, da sua inteligência. Coração na Bíblia é o que você é no seu interior. Um grande exemplo para isso é o que Pedro diz: a beleza de vocês não deve ser externa. Pedro diz que a beleza de vocês tem que ser interna, apresentada a Deus através de um espírito dócil e tranquilo, porque é isso que agrada a Deus. O que Pedro está dizendo é: querido, não se preocupe apenas com a sua beleza externa, porque ela passa. Se preocupe principalmente com quem você é por dentro. É isso que Deus fala para o profeta Samuel quando ele está à procura de um novo rei para Israel. Ele diz assim: os homens olham aquilo que está diante dos olhos, mas o Senhor vê o coração. Em outras palavras, o que Deus está dizendo é: todos esses filhos de Jessé podem ser fortes, bonitos e apresentáveis, mas nenhum deles tem o coração de um rei. Será que você não tem outro filho? E aí Jessé diz: não, tem um que está no campo. Então manda chamar esse. E aí quando Davi chega, Deus olha o coração e encontra em Davi um coração de um rei, um coração de um homem temente, um homem quebrantado. Por isso a Bíblia está dizendo: guarda o teu coração. Guarda o teu coração, porque você precisa ser melhor por dentro do que você é por fora. Guarda o teu coração, porque você precisa ser mais bonito por dentro do que você é por fora. E se nós quisermos ser melhores, maiores, mais bonitos por dentro do que por fora, então a gente tem que guardar. E guardar significa filtrar aquilo que eu sinto, filtrar aquilo que eu penso. Porque nem tudo que eu sinto e penso vem de Deus. Eu preciso passar isso num filtro, numa peneira. Eu preciso cuidar da minha capacidade de reflexão, porque senão eu vou chegar a conclusões que não agradam a Deus. Guarda o teu coração, porque o teu coração é o palco da tua vida. Guarda o teu coração, porque o teu coração é o lugar onde você ensaia quem você vai ser, como você vai viver, como vai ser a sua vida. O coração é o lugar onde nós testamos tudo antes de colocarmos em prática. O coração é o palco das nossas decisões. O coração é o palco dos nossos sentimentos, é onde nós lidamos com os nossos desejos. Coração na Bíblia é onde tudo começa. É isso que o texto está dizendo: guarda, protege esse lugar com toda a sua força, coloca cercas, porque senão a sua vida exterior, ela vai ser influenciada por aquilo que está aqui dentro. Guarda o teu coração, porque ele ocupa papel de destaque, é o lugar mais importante do seu ser. É ali que você vai enraizando os seus princípios, os seus valores. É dali que saem os seus pensamentos, os seus sentimentos. É dali que você projeta palavras, reações, ações. Por isso cuida desse lugar. Cuida do processador da tua vida. Cuida do núcleo da tua vida. E se você observar exatamente isso que está escrito no texto: cuida do teu coração, porque dele emana a tua vida. E aqui eu quero te chamar uma atenção. Quantas vezes você já leu esse texto? Quantas vezes você já ouviu alguém pregar sobre esse texto? Quantas vezes? E será que você sabe o que significa dele procede a vida, dele emana a vida? Porque, querido, essa parte não pode passar desapercebido, ela é muito importante. Nós precisamos entender de uma vez por todas que a vida é consequência do que está aqui dentro.
Há uma verdade no mundo espiritual que passa desapercebido por nós, e a verdade é que o mundo espiritual rege o mundo material. Nada foi criado e nem será criado se primeiro não existir uma palavra no mundo espiritual. E disse Deus, haja, e tudo passou a ser criado, a acontecer, a existir. O mundo espiritual rege o mundo material. E exatamente isso que o texto está dizendo aqui, olha, cuida do que tem dentro, porque o que tem dentro influencia o que tem fora. Antes de existir qualquer coisa, primeiro existe uma palavra. Por exemplo, antes desse banco ser criado, primeiro existiu o quê? Um propósito. Esse banco não explodiu, não virou banco da noite para o dia. Antes desse banco ter sido criado, existia um propósito. Um dia alguém pensou, precisamos criar um objeto para o ser humano descansar. E aí foi feita uma pesquisa, esse objeto tem que ser anatômico, ele tem que ser resistente. Então, antes de toda e qualquer criação, sempre existe um propósito. E o que é um propósito? É uma palavra que nasce dentro, é um conceito, é uma ideia. Freud diz, querido, que o pensamento ele é um ensaio da ação. Tudo que é realidade hoje diante de você, tudo que é palpável na sua vida, só é verdade porque uma hora fez sentido aqui dentro. Só é verdade, só é palpável porque uma hora isso nasceu aqui dentro de você. E é isso que o texto está dizendo, guarda, protege, porque dele vem a vida, dele emana a vida. Em outras palavras, tudo que você está vendo acontecer na tua vida, só é possível porque um dia você pensou, você sonhou, você sentiu, você orou. Então por que a vida está como está? Por causa do que tem dentro do coração. Por que a sua vida está como está? Porque o seu coração tem o que tem. Por que a sua vida é diferente da minha vida? Porque o que tem no seu coração é diferente do que tem no meu coração. E o que tem dentro do coração é o que gera o que tem do lado de fora. O que tem dentro do coração materializa o que existe do lado de fora. Por exemplo, a psicologia diz que todas as vezes que nós vamos tomar uma decisão, nós tendemos a olhar para dentro na procura de algo que justifique, que me autorize tanto a prosseguir, tanto a continuar, quanto a desistir. Deixa eu ilustrar isso. Quando Davi vai enfrentar Golias, antes dele ir para o combate, ele olha para dentro. E quando ele faz isso, ele encontra uma vida enraizada em Deus, uma vida bem fundamentada em Deus. Quando ele olha para dentro, ele encontra uma vida de relacionamento, ele tem intimidade, ele tem unção, ele tem autoridade de Deus. Quando ele olha para dentro, ele vê que ele já venceu um leão, ele percebe que ele já venceu um urso, e tudo isso dá coragem para ele prosseguir, dá coragem para ele avançar e derrotar Golias. Mas se você observar, Davi primeiro lutou batalhas internas, para depois vencer as batalhas externas. Se você observar, Davi primeiro encontrou dentro do seu coração a possibilidade de derrotar Golias, para depois vivenciar essa vitória. Agora, ao mesmo tempo que isso acontece com Davi, se você observar, passado algum tempo, ele se torna rei. Ele está vivendo agora muitas glórias, e por causa disso, ele já não protege tanto o seu coração. Ele está se achando invencível, imbatível, e o seu coração começa a ficar vulnerável. E nessa vulnerabilidade, o que acontece? Ele tem uma derrota moral. Davi, ele trai o seu melhor amigo. Davi tinha um exército de elite composto por 37 soldados que andavam ao redor de Davi o tempo todo. Homens que estavam dispostos a dar a vida por Davi. Davi, ele está traindo um desses soldados. Davi está traindo Aitofel, seu conselheiro pessoal. Quando ele se deita com Betseba, ele está traindo toda a sua roda de amigos, a sua família. Davi tem um pecado, ele tem uma queda moral. E aí, se você conhece a história de Davi, você sabe que em seguida, o filho de Davi, chamado Aminon, ele força a sua irmã a ter uma relação sexual com ele, Tamar. E aí, como pai, Davi tem que fazer alguma coisa. Imagine você como pai numa situação como essa. Você precisa agir, você precisa fazer algo. Mas antes que Davi possa fazer algo, ele olha para dentro. E quando ele olha para dentro, ele está procurando algo que dê coragem, algo que motive ele a agir na vida dos filhos. Mas quando ele olha para dentro, eu te pergunto, o que ele encontra? Uma vitória?
Não, uma derrota moral, uma derrota para o pecado, uma derrota terrível na sua vida, e isso tira toda a coragem de Davi, isso faz com que Davi fique parado no tempo, isso faz com que Davi se omita em relação ao pecado do filho, porque quando ele olha para dentro ele encontra um pecado, então como é que ele pode intervir no pecado do filho? Que autoridade ele tem? Por causa disso ele não faz nada. E eu me pergunto, quantos de nós hoje não estamos exatamente assim, vivendo de maneira omissa, porque quando olhamos para dentro, na procura de algo que nos autorize a agir, nós encontramos uma derrota moral. E aí, se você conhece a história, você sabe que por causa da omissão do pai, Absalão fica com raiva. E Absalão também é um filho de Davi, e na omissão de Davi, Absalão decide agir, ele vai lá e ele mata o seu irmão Aminon. Diante de um pecado como esse, Davi como pai, ele precisa fazer alguma coisa, ele tem que falar, ele tem que agir, mas quando ele olha para dentro, na procura de algo que autorize ele, na procura de algo que motive ele, agora ele encontra várias derrotas para o pecado. Ele traiu, ele se deitou com uma mulher, ele matou um homem, por causa disso ele não tem coragem para intervir no pecado do filho. Depois de matar o irmão, Absalão agora começa a perseguir o seu pai Davi, com o intuito de tomar o seu reinado. Mas sabe o que Davi faz? Nada, ele está paralisado, ele não consegue agir. E Absalão continua, porque agora ele começa a humilhar o seu pai em praça pública. Mas Davi não consegue intervir no pecado do filho, porque quando ele olha para dentro, ele só encontra pecado. E quantos de nós hoje não estão exatamente assim? Não conseguimos intervir, não conseguimos agir, não só na vida do filho, mas às vezes na vida da esposa, do marido, às vezes é um colega, e você começa a pensar, não, deixa isso para lá, não, vou falar nada não, deixa passar, e a gente vai sendo omisso. Mas querido, omissão não é só preguiça, omissão é pecado. Omissão é pecado, nós não podemos ver o nosso filho caminhar para um caminho de perdição e não interceder pela vida dele, e não abraçá-lo, e não acompanhá-lo, e não andar com ele. Eu não posso ver a minha esposa tendo atitudes erradas e não falar nada, ou o marido, não é possível isso é pecado. Por isso, nós precisamos, em nome de Jesus, vencer as batalhas que existem dentro de nós, confessar os nossos pecados, tratar o nosso coração diante de Deus, para que diante de uma situação complicada, nós possamos olhar para dentro, ao invés de encontrar pecado e derrota, nós possamos encontrar vitória, para que a gente tenha coragem, ousadia para agir. Enquanto Davi estava no campo, querido, olha o que acontece, ele encheu o seu coração da presença de Deus. Enquanto Davi estava lá no campo, ele estava tendo intimidade, ele estava fundamentando, enraizando a sua vida com Deus, ele estava guardando o seu coração, e quanto mais Davi fazia isso, mais ele tinha vitórias na sua vida. Mas quando Davi se torna rei, ele descansa, ele deixa seu coração vulnerável, desprotegido, e é exatamente nesse momento da história que Davi começa a viver uma sucessão de derrotas na sua vida. O que nós aprendemos com a Bíblia é que um homem e uma mulher de Deus não cai da noite para o dia, ele vai caindo ao longo dos meses, ele vai tombando. E é por isso que o texto está dizendo, olha, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, protege ele, pastoreia teu coração. Se hoje tem algum sentimento ruim, algum pensamento que não vem de Deus, algum pecado que não foi tratado, coloca isso diante do Senhor e trata. Porque Davi não caiu quando ele se deitou com Betseba, Davi foi caindo. Davi começa a cair quando ele abre mão dos valores de Deus para abraçar os valores do mundo. Havia uma profecia que o rei de Israel não poderia ter muito ouro, nem muito cavalo e nem muitas mulheres. Mas todos os reis daquele tempo poderiam ter tudo isso. Por causa disso, Davi abre mão daquilo que Deus estava dizendo, e ele abraça aquilo que o mundo estava oferecendo para ele. Querido, há coisas que são permitidas para os outros, mas não é permitido para você que é um filho de Deus. Há coisas que hoje são comuns, são normais, mas não é comum nem normal para você. Não abra mão daquilo que Deus tem para a sua vida. A segunda coisa que Davi faz é que agora, porque ele tem muito ouro, muito cavalo e muitas mulheres, ele começa a se enxergar diferente.
Ele acha que ele é o cara, ele pensa que ele é o grande rei, o bambambam, ele conquistou tudo, ele se vê diferente, ele começa a se esquecer de Deus, e por causa disso ele vai permitindo que o seu coração cultive pensamentos e sentimentos impróprios. Davi vai se afastando de Deus, ele vai tombando. Davi vai perdendo integridade, até que ele tenha queda moral, até que ele trai, até que ele mata, até que ele destrói toda a sua família. Não ache que você vai cair do dia para a noite, você vai tombando, você vai caindo. Por isso proteja o teu coração, guarda o teu coração. Davi, enquanto andou vigilante, guardou e protegeu o seu coração, ele foi vitorioso em tudo. Mas quando ele deixou seu coração vulnerável, pronto, nada passou a dar certo para ele. Olha como é interessante, porque quando a gente está bem com Deus, quando o nosso coração está ajustado no lugar certo, parece que tudo flui nas nossas vidas, é diferente. Mas quando o nosso coração está longe de Deus, quando o nosso coração está em pecado, parece que nada flui, as coisas começam a dar errado de maneira inexplicável. Um grande exemplo disso é Sansão. Sansão protegeu mais o seu cabelo do que o seu coração. E qual foi o resultado disso na vida de Sansão? Um homem que foi levantado por Deus para fazer história, para fazer a diferença, para ser um divisor de águas, para ser um grande homem, porque não guardou seu coração. A Bíblia diz que ele se transformou num palhaço. A Bíblia diz que as pessoas choravam de rir ao ver Sansão derrotado. Por isso o texto está dizendo, querido, se tem uma coisa que você tem que guardar na tua vida, é o teu coração. São teus valores, são teus princípios, seus sentimentos, seus pensamentos. Com Sansão nós podemos aprender que é mais importante guardar o nosso coração do que a nossa beleza, é mais importante guardar o nosso coração do que patrimônio e dinheiro. Porque você pode até perder o seu patrimônio, mas se o seu coração está ajustado, você conquista de novo. Agora, se você perdeu o seu coração, é muito difícil você se restabelecer na vida. Talvez hoje você seja uma pessoa completamente omissa, justamente porque diante dos problemas você olha para dentro e ao invés de encontrar algo que lhe encoraje a se posicionar, você só encontra pecado e imoralidade. Talvez hoje você esteja completamente parado no tempo, justamente porque diante dos desafios que se levantam contra você, você olha para dentro e ao invés de encontrar algo que lhe dê coragem, que te motive, você só encontra derrotas, decepções e frustrações. Talvez hoje você esteja vivendo uma sucessão de derrotas na sua vida, justamente porque diante dos gigantes, quando você olha para dentro, você não consegue vivenciar as vitórias, você já está derrotado dentro de você. E é justamente sobre isso que um dos homens mais sábios da Bíblia está escrevendo nesse texto. Guarda o teu coração, porque dele procede a tua vida. Guarda o teu coração, porque dele emana a tua vida, porque dele a sua vida flui. Porque devemos guardar o coração, porque dele depende a vida, mas também porque ele foi hackeado pelo pecado. Querido, a Bíblia diz que o pecado habita no nosso coração. A Bíblia diz que o corpo milita contra o espírito milita contra o corpo. Paulo dá testemunho dizendo, olha, o bem que eu quero fazer, muitas vezes eu não faço, mas o mal que eu não quero, este eu acabo fazendo. Por causa do pecado hoje, a verdade é que o nosso coração está dividido. Uma hora ele quer muito Deus, mas passa algum tempo, o coração já está buscando os prazeres do mundo. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, justamente porque ele está dividido pelo pecado. Uma hora ele dá espaço para Deus agir, outra hora ele dá brechas para o inimigo. E foi justamente isso que aconteceu com o apóstolo Pedro. O inimigo encontrou uma brecha, o inimigo plantou uma semente, essa semente cresceu. E Pedro seguiu o seu coração, achando que estava abafando, achando que estava fazendo a melhor coisa do mundo. E quando ele chega diante de Jesus, Jesus diz o que para ele? Aparta-te daqui, Satanás. Sai daqui, Satanás. E quantas vezes isso não acontece conosco? Achamos que aquilo que estamos fazendo vai gerar o bem. Na verdade, aquilo gera divisão. Quantas vezes a gente não vai trazer uma palavra achando que vai edificar, que vai agregar valor, e aquela palavra fere, machuca. Quantas vezes fazemos o bem, mas com a motivação errada. Por isso a Bíblia está dizendo, enganoso é o coração do homem, não confia no seu coração, porque ele está dividido, porque ele está influenciado pelo pecado.
Olha o que esse texto de Mateus 15 diz acerca do coração. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração, querido, presta atenção nisso, saem os maus pensamentos. Do coração saem os homicídios, os adultérios, a imoralidade sexual, os roubos, o falso testemunho e a calúnia. O que esse texto está dizendo é que todos nós temos potencial para mentir. Ninguém está isento, todos nós temos potencial para matar, todos nós temos potencial para roubar. Por isso a Bíblia está dizendo: confina teu coração, lava teu coração, purifica ele, porque do coração saem maus pensamentos, homicídios, adultérios, roubos. Agora presta atenção nisso, não é porque você nunca fez nada disso que não tem potencial na sua vida para fazer. Davi era um homem segundo o coração de Deus, um homem ungido pelo Espírito Santo, erguido para ser o rei de Israel, mas Davi adulterou, matou e destruiu toda a sua família. Por isso não pensa que você está isento, não pense que você está isento, porque ninguém nasce dizendo: eu vou ser um drogado, eu vou ser um assassino. Ninguém nasce dizendo: eu vou ser um ladrão. Acontece que a Bíblia diz que tudo isso está aqui dentro do nosso coração, e se a gente não cuida, não protege, não direciona, essa semente vai crescendo, vai ganhando espaço. Se a gente não protege o coração vai nos enganando, vai nos levando por caminhos tortuosos, e quando a gente menos percebe, pronto, aquilo que estava aqui dentro vem para fora. E eu te pergunto, aonde que começa a traição? Aonde que começa o adultério? Senão na insatisfação do coração. Seu coração começa a ficar insatisfeito com a pessoa que você tem, e você começa a cultivar um sentimento de insatisfação. Daqui a pouco esse sentimento vem para a cabeça, e você começa a ter imaginação, você começa a pensar, cultivar pensamentos, e esses pensamentos, se você não cuida, se tornam em ação. Aonde que começa o homicídio, senão na raiva do coração? Alguém faz algo que você não gosta, você começa a cultivar raiva, essa raiva vai crescendo, você vai cultivando um ódio, e daqui a pouco você está pensando em estratégias, e se você não cuida, isso vem para ação. Por isso a Bíblia está dizendo, querido, não viva no automático. Repara, observa teu coração, analise a saúde do teu coração. Fernando Veríssimo diz que quando você produz uma morte na sua mente, automaticamente está nascendo um homicida no mundo. Cuidado! Freud diz que os pensamentos são um ensaio da ação. Cuidado, guarda o teu coração, porque se está aqui dentro, pode vir para o lado de fora. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas porque deixou seu coração vulnerável, ele caiu. E quantos homens e mulheres na Bíblia não viveram a mesma coisa? Pessoas que foram levantadas por Deus, mas que não protegeram a parte mais importante da sua vida. Deixa eu ilustrar isso de outra maneira. Eu sei que não parece, eu sei que é difícil de acreditar, mas eu tenho uma leve tendência a engordar. E para complicar, eu tenho uma esposa que cuida bem de mim. Então essa semana ainda eu estava falando com ela: Keila, a gente precisa filtrar algumas coisas que a gente come. A gente precisa selecionar alguns alimentos, porque isso está nos fazendo engordar. Querido, presta atenção nisso. Se engordar é uma tendência natural para mim, eu tenho que me cuidar. Eu não posso me alimentar de qualquer maneira, eu não posso comer qualquer coisa, eu tenho que selecionar aquilo que vai fazer parte do meu cardápio, aquilo que vai entrar na minha cozinha. Por isso, se o teu coração tem uma leve inclinação para o pecado, cuida dele. Não deixa ele vulnerável, não deixa ele desprotegido, direciona o teu coração. Freie os maus sentimentos, os maus pensamentos, porque a palavra de Deus diz que o pecado tem poder para petrificar o nosso coração. Querido, quando o nosso coração ele é endurecido, você fica insensível a Deus. Está todo mundo ouvindo a voz de Deus ao seu redor, só você que não consegue ouvir. Está todo mundo sentindo a presença de Deus, só você não consegue sentir. Está todo mundo recebendo uma direção e você está perdido. Porque a Bíblia diz que o pecado petrifica o nosso coração. O pecado petrifica o nosso coração de tal maneira que nós ficamos anestesiados em relação ao pecado. A gente assiste na novela, no filme, uma cena de adultério e você está torcendo para aquilo dar certo.
Aquilo começa a se transformar em algo normal, aceitável na sua vida. Você vê as pessoas usando droga, mas aquilo não te choca mais. Por quê? Porque o teu coração vai sendo anestesiado pelo pecado. Por isso a Bíblia diz, olha, se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Se você está ouvindo, nem que seja um pouquinho, abre esse coração. Fala assim, Deus, quebranta meu coração, Espírito Santo, trata meu coração hoje na tua presença. Porque quando o coração endurece, querido, nós perdemos os sentidos espirituais. Não sentimos, não percebemos, caímos no engano. Um coração endurecido não observa mais a atuação de Deus. Ele não tem mais alegria, porque alegria é fruto do Espírito. Não tem mais paz, porque paz é fruto do Espírito. Esse coração não flui mais na fé. O coração endurecido nos leva a uma vida de tragédia, por isso cuida do teu coração. E aqui eu tenho que fazer uma pausa para te perguntar, como é que está o seu coração? Como é que está a saúde do teu coração? Teu coração está endurecido, teu coração está petrificado, teu coração está anestesiado, como é que está o seu coração? Se você não sabe, vamos fazer um teste bem rápido. E a primeira coisa que a gente vai observar nesse teste são as suas palavras. A Bíblia diz, a boca fala do que está cheio o coração. Ou seja, o que você fala mais e como você fala, revela como está a saúde do seu coração. Por exemplo, um homem que só fala de mulher o tempo todo, uma mulher que só fala de homem o tempo todo, só revela que o coração está cheio de imoralidade sexual. Uma pessoa que só fala de dinheiro o tempo todo, 24 horas falando de dinheiro, mesmo que não tenha, só revela que o seu coração está distorcido. Uma pessoa que só fala mentira, mostra um coração cheio de falsidade. Uma pessoa que só fala de si, do que fez, do que conquistou, do que tem, mostra que o seu coração não está no lugar certo. Uma pessoa que reclama de tudo, que critica, que só fala mal, está com o coração beirando a morte. Mas uma pessoa que é grata por tudo que Deus está fazendo, que reconhece Deus nas pequenas coisas do dia, que percebe o quanto Deus está agindo, que fala de Deus o tempo todo, que fala das coisas boas da vida, que elogia, que reconhece coisas boas no outro, mostra que esse coração está saudável e equilibrado. Passa as suas conversas num filtro. O que sai do outro lado? Observa as conversas que você tem com as pessoas que trabalham e estudam com você. O que sai do outro lado? Sai louvor a Deus, adoração? Saem palavras que glorificam, que honram a Deus? Ou sai louvores ao diabo? Vamos ver agora o seu tempo, porque a Bíblia diz que onde estiver o seu tesouro, estará também o seu coração. Aonde é que você dedica hoje a maior parte do seu tempo? Aonde é que você dedica hoje a maior parte dos seus esforços? Porque é ali que o seu coração está. Aquele é o seu Deus. O lugar onde você passa a maior parte da sua vida revela as suas intenções, as suas motivações, os seus anseios. Por exemplo, uma pessoa que tem tempo para tudo, menos para a família, revela uma falha de caráter no seu coração. Uma pessoa que tem tempo para tudo, menos para Deus, revela uma falha moral no coração. Uma semana tem cerca de 168 horas. Eu te pergunto, quantas horas você tem dedicado para Deus? Num tempo de leitura da palavra, de oração, servindo a Deus. Dentro das 168 horas, quanto tempo você tem dedicado para sua esposa, para o seu marido? Tempo de qualidade com seus filhos, com seus amigos. Outro aspecto do teste é a beleza, porque a Bíblia diz que um coração alegre formoseia o rosto. Um coração saudável te deixa mais bonito. Um coração saudável te deixa mais bonita. Mas vocês já viram uma pessoa carrancuda? Já viram uma pessoa com a cara fechada o tempo todo? Isso revela que o coração não está legal. Às vezes o coração está doente, está ferido, está machucado. Às vezes esse coração está em pecado. Não estou dizendo que uma hora ou outra você não pode ficar triste, você pode. O problema é quando isso se torna uma constância. O problema é quando isso se torna rotina na sua vida. E uma cara fechada demonstra problemas no coração. Porque a Bíblia diz que um coração alegre traz leveza, traz paz, formoseia o rosto, mas um coração pesado, ele é demonstrado nas minhas expressões.
Se você tivesse que perguntar às pessoas que convivem com você, o que elas diriam acerca do seu semblante? Elas diriam que você é uma pessoa leve, alegre, ou que você é uma pessoa pesada, difícil de lidar? O último aspecto do teste é a sua rotina, porque a Bíblia diz, um coração perverso faz coisas que não convêm. Quando o coração está mal, quando o coração está doente, você para de ler a Bíblia. Quando o coração não está no lugar certo, você não consegue mais orar. Você tenta, mas você não tem vontade, você não tem prazer mais na oração. Quando o coração não está no lugar certo, você quer ficar sozinho, você não quer mais fazer parte de uma comunidade de fé, você quer se isolar, você quer se fechar. Quando o coração não está no lugar certo, querido, a rotina muda, as prioridades mudam, o foco muda. Você se isola, você se fecha, você não quer mais servir, você não quer estar mais perto dos seus amigos. E aí com o tempo você começa a trocar o seu ciclo de amizade. Você começa a frequentar lugares que você não frequentava, até que você começa a praticar coisas que você não praticava antes. Por isso eu te pergunto, como é que está a sua rotina? Você continua orando da mesma forma? Continua lendo a Bíblia? Está crescendo isso na sua vida? O seu desejo de estar numa comunidade, servindo a Deus, está aumentando? Ou tem algo que está mudando nos últimos tempos? Como é que está o seu coração? Porque suas palavras revelam um coração saudável ou um coração doente. O seu tempo revela um coração focado em Deus ou um coração desfocado. A sua face mostra um coração cansado, um coração doente ou um coração alegre, um coração leve. A sua rotina mostra um coração íntegro ou um coração em pecado. Guarda o teu coração, porque dele depende a tua vida. Mas talvez você esteja aí pensando, mas como é que eu vou guardar esse coração? Como é que eu posso proteger esse coração? E querido, esse texto de Provérbios 4, ele nos traz várias estratégias. E a primeira delas, se você está anotando, anote aí. O primeiro lugar, se você quer guardar o seu coração, investe tempo na palavra de Deus. Olha o que o versículo 20 diz: meu filho, escuta o que eu te digo. Presta atenção nas minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do seu coração, porque elas são vida. Elas são saúde para você. O Salmo 119 diz o quê? Escondi a tua palavra para não pecar contra ti. Em outro texto está escrito: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Investe tempo na palavra. 2 Timóteo 3,16 diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil. Sabe para quê? Olha o que o texto diz: para te ensinar, para te corrigir, para te repreender, para te exortar e principalmente para te formar como um homem e uma mulher perfeita diante de Deus. Paulo diz em Romanos 1,16: não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus. A Bíblia também diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Ronaldo Lidório, um grande missionário na nossa nação, um missionário que investiu décadas no meio das tribos indígenas, conta que uma vez ele estava ensinando a palavra de Deus. E várias tribos vieram de vários lugares para aquela que ficava bem no centro onde ele estava. E ele estava ali ensinando a palavra de Deus vários dias, para um grande número de indígenas, até que quando ele terminou, essas pessoas começaram a ir embora. E essas pessoas caminhavam 10, 15, 20 quilômetros até as suas tribos. E ele terminou, o pessoal foi embora e passado algumas horas, uma mulher voltou. Ele olhou para aquela mulher e ele estranhou a atitude dela, mas por que ela está voltando depois de caminhar tanto? Aí quando ela chega pertinho dele, ele diz assim: olha, por que você voltou? Ela falou assim: Ronaldo, eu esqueci o versículo que você me ensinou, e aí eu voltei para que você pudesse repetir ele para mim. Aí o Ronaldo fala assim: mas não precisava ter voltado hoje, eu te ensinava outro dia. Ela falou assim: não, a palavra de Deus é muito preciosa para ficar perdida pelo caminho. Eu não poderia ir embora sem guardar essa palavra no meu coração. Versículo 22 diz: a palavra de Deus traz vida, a palavra de Deus traz saúde. Se você quer guardar seu coração, investe tempo na palavra de Deus. A segunda dica que o texto nos dá é: coloque cercas no seu coração. O texto está dizendo no versículo 23, guarda o seu coração, coloque cercas. Eu já contei aqui para vocês que lá na Califórnia é cercada de sequoias gigantes, árvores centenárias, e um dia uma daquelas árvores caiu. As pessoas foram pesquisar o que levou aquela árvore a cair, e elas descobriram que toda a movimentação humana ao redor daquelas árvores foram enfraquecendo as suas raízes, até que um dia ela tombou.
Querido, o que é verdade para essas árvores também é verdade para nós. Nós precisamos colocar cercas no nosso coração, porque toda essa movimentação política, estresse, prazo, meta, conta para pagar, discussão, brigas, tudo isso vai nos esgotando, tudo isso vai nos cansando, tudo isso vai nos desgastando, e a gente vai tombando, e a gente vai caindo. Por isso, comece a proteger as suas raízes, porque elas são frágeis. Proteja os seus valores, os seus princípios, guarda o seu coração. Se preciso for, evite pessoas, lugares e situações. Às vezes isso vai ser uma cerca na tua vida. Se você tem problema com álcool, não frequente festas onde servem bebidas alcoólicas. Se você tem problema com álcool, evite lugares, evite situações, evite pessoas que vão te levar para a bebida. Se você tem problema com imoralidade sexual, evite lugares, pessoas e situações. Coloque cerca, não brinque com o teu coração, porque dele procede a tua vida. Olhando para a Bíblia, nós podemos encontrar vários personagens que caíram porque não guardaram o seu coração. Sansão era um homem extraordinário, cheio de dons, talentos e habilidades, mas ele não desenvolveu o seu coração. O seu coração não deu suporte para aquilo que ele era, por causa disso ele caiu. Querido, na vida você não vai escolher os dons que você tem e nem os talentos que você vai receber, mas você pode escolher o tipo de coração que você vai ter. E que tipo de coração você tem escolhido para você? Porque na vida você pode até fazer coisas que impressionam os outros, mas é quem de fato você é que vai fazer a diferença no final das contas. Terceiro lugar, se você quer guardar o seu coração, filtra a produção dos seus lábios. Versículo 24 diz: afaste da tua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. A Bíblia diz que da mesma forma que a boca fala do que está cheio o coração, ela também diz que a boca fala e o que ela fala contamina o coração. É um ciclo. O coração contamina a boca e a boca contamina o coração. Por isso o versículo 24 está dizendo: afasta da tua boca as palavras de morte, afasta dos teus lábios as palavras pesadas, chulas, torpes, afasta dos teus lábios as palavras que ferem, que machucam, afasta dos seus lábios as palavras de crítica, de reclamação, de murmuração. Sabe por quê? Porque toda vez que você fala mal, toda vez que você reclama, toda vez que você critica, toda vez que você fere, você não está prejudicando a vida do outro, você está destruindo a sua vida. Então filtra a produção dos seus lábios, é isso que o texto está dizendo. Pessoas que falam demais, destroem a própria vida, aumentam o ciclo da contaminação, aumenta o ciclo da destruição. Por isso, se aquilo que você vai falar, se isso não vai agregar valor na vida do outro, se isso não vai abençoar a vida do outro, se isso não vai trazer direção, não fala. A Bíblia diz que o tolo de boca calada passa por sábio. Se você não tem o que falar, se aquilo que você vai falar não vai abençoar, não vai melhorar, silencie os teus lábios, filtre os teus lábios. Porque a Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. E a língua é um pequeno órgão, mas se não controlada, ela pode dominar todo o seu corpo. Por isso a Bíblia ela é comparada tanto ao freio de um cavalo quanto ao leme de um navio. O freio controla a força do cavalo, o leme traz direção. Se você não controla a sua língua, ela controla o seu corpo e ela dirige os seus passos. Por isso, filtra a produção dos teus lábios. Filtra o que tua boca fala, porque aquilo que você está falando está trazendo condenação sobre você mesmo. A nossa língua, a nossa boca tem que ser usada para abençoar, para trazer direção, para autorizar, para guiar, para trazer valor para a vida dos outros. Nós temos que ser usados por Deus para abençoar vidas, famílias. Mas eu te pergunto, como é que você tem usado a tua língua? Em quarto lugar, se você quer guardar seu coração, ajuste o teu olhar. Versículo 25 diz: olhe sempre para frente, mantenha o seu olhar fixo no que está diante de você. Querido, tem muitas pessoas dizendo: a vida está difícil, mas porque está revivendo aquele dia mau, de 30 anos atrás até hoje.
está revivendo o dia do passado, todos os dias da sua vida, está vivendo escravizado, sequestrado pelo passado, está olhando para trás, está caminhando para frente, olhando para trás, mas o texto diz, olha para frente, ajusta o teu olhar, e eu te pergunto, aonde foi que Deus colocou os teus olhos? Na frente ou atrás? É para você olhar para onde? Não viva sequestrado pelo passado, Deus te fez para olhar para frente. Eu quero te ensinar uma estratégia, 10, 60, 30. 10% do seu olhar tem que ser para o passado, para você não cometer os mesmos erros que você cometeu lá. Mas 60% do seu olhar tem que estar no presente, para que você não passe pela vida no automático, desapercebido, sem curtir os momentos, as fases de vida que você está. E 30% tem que estar focado no futuro, porque o futuro a gente não espera, a gente cria ele. 10, 60, 30. Os melhores anos da tua vida não são os que passaram, são os que você está vivendo hoje. Os melhores anos da tua vida estão diante de você, por isso não desperdiça a sua vida, ela passa muito rápido. Cada dia, cada semana, cada mês, cada ano é um presente de Deus para você viver o novo, para você viver o sobrenatural. Olha para frente. Em quinto lugar, se você quer guardar o seu coração, o texto diz, endireite os seus passos. Versículo 26 diz, veja bem por onde você anda. Veja bem por onde você está andando. Não se desvie para a direita nem para a esquerda. Querido, um coração mal resolvido vai gerar uma visão doente. E uma visão doente vai fazer com que os seus pés caminhem por lugares de morte. Ao contrário disso, o texto diz, veja bem por onde anda, e a sua vida vai estar segura. Se teu coração estiver saudável, a tua visão vai ser correta, e os seus passos caminharão por lugares seguros. Por isso eu te pergunto, por que tem tanta gente perdida nos dias de hoje? Porque tem muito coração doente, tem muita visão distorcida, e tem muitos pés independentes. Coração doente, visão distorcida, gera pés descontrolados, pés autônomos. E pés sem direção, caminham por lugares de morte. Pés sem direção, colocam a tua vida em risco. Pare para pensar. Se você hoje tivesse um coração saudável e uma visão correta, você andaria pelos lugares que você tem andado? Se o teu coração estivesse ok, a tua visão estivesse ok, você ainda assim frequentaria os lugares que você tem frequentado? Porque, querido, o diabo não tem como tornar atrativo o inferno, mas ele torna atrativo o caminho que te leva até lá. Interessante, porque o inferno não vai ter nada do que você gosta, mas o caminho até lá tem tudo, por isso muito cuidado. Quando criança eu aprendi na escola dominical, cuidado, pezinho, aonde pisa. Essa musiquinha ficou gravada na minha mente, cuidado, pezinho, aonde pisa. O Salvador do céu está olhando para você, cuidado, pezinho, aonde pisa. Como é que você caminha por lugares seguros? Como é que você vive uma vida bem? Tirando a autonomia dos seus pés, caçando a autonomia dos seus pés, anulando a autonomia dos seus pés. E em sexto e último lugar, se você quer guardar o seu coração, entregue ele para Deus. Coloque ele nas mãos de Deus. Versículo 26 do capítulo 23 de Provérbios diz assim, filho meu, me dá o teu coração. Coloque esse coração nas minhas mãos. Certa vez um jovem perguntou para um sábio, qual o segredo de ter uma vida cheia da presença de Deus? Quem de nós não gostaríamos de encontrar esse segredo? Aquele homem sábio pegou uma peneira, deu para o jovem, falou para ele assim, olha, encontre um rio perto da sua casa e tenta encher essa peneira de água. Na hora que você conseguir encher essa peneira de água, você vai ter entendido o segredo de ter um coração cheio da presença de Deus. Aquele jovem desceu correndo, procurando um rio, e quando ele encontrou, ele passou horas tentando encher aquela peneira. Passado algumas horas, algum tempo, o sábio aparece no rio, o jovem olha para ele e diz assim, é impossível, não dá, porque todas as vezes que eu mergulho a peneira, ela enche de água, mas quando eu tiro ela da água, ela se esvazia. O sábio deu um sorriso, olhou para ele e falou assim, aí está o segredo, porque não tem como ter um coração cheio da presença de Deus, fora de Deus.
É só quando você está na presença dele que seu coração está cheio dele. E eu estou te contando essa história, sabe por quê? Porque não adianta. A gente pode tentar levantar todas as cercas possíveis. A gente pode tentar guardar esse coração de todas as maneiras. A gente pode tentar lavar esse coração todos os dias, mas se ele estiver longe da presença de Deus, ele vai estar completamente vulnerável, cheio de brechas para o inimigo agir e destruir as nossas vidas. Interessante, querido, porque as pessoas, elas escutam o que você fala, elas veem o que você faz, mas só Deus conhece o teu coração. E é porque Ele conhece o teu coração que Ele está dizendo: ei, eu já conheço. É melhor você me entregar, porque sozinho não vai dar certo. Coloca aqui, deixa eu te ajudar, deixa eu te guiar. Coloca aqui, querido, deixa eu mergulhar esse coração na minha palavra, e através do meu espírito, todos os dias eu vou te dar sede e fome da minha presença. Todos os dias eu vou te fazer lembrar das minhas palavras. Coloca esse coração aqui, porque eu vou protegê-lo, eu vou cercá-lo. Coloca esse coração aqui, porque eu vou ajustar o teu olhar. Sou eu que vou trazer cura para o teu coração, das mágoas, das feridas do passado. Sou eu que vou tratar esse coração para que você não viva escravizado pelo passado, mas que você olhe para frente, para o novo, para aquilo que eu estou fazendo. Me dá esse coração, porque eu vou endireitar os teus passos, porque tanto querer quanto efetuar é meu. E eu que comecei a boa obra na sua vida, eu vou terminá-la. Coloque esse coração nas minhas mãos, porque eu vou agir, eu vou fazer. Filho meu, entrega o meu coração. Entrega seu coração. Invista na palavra. Cerque o seu coração. Filtre os seus lábios. Ajuste o seu olhar. Corrija a direção dos teus pés. Mas não saia daqui nessa noite sem antes entregar o teu coração para Deus. Amém? Fica de pé. Faça dessa canção a tua oração.